Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu com um rapaz que tinha apenas 17 anos na época em que desapareceu no ano de 2002. Ele era tido por todos como um rapaz alegre, extrovertido, popular na escola, era apaixonado por esportes e sonhava em se tornar um jogador de beisebol profissional. Até que, de repente, ele desapareceu misteriosamente para nunca mais voltar, e o caso só teve solução depois de 10 anos, quando os envolvidos no crime com ele contaram a verdade e as ossadas do corpo da vítima foram encontradas em uma região de mata. O caso aconteceu na cidade de Missouri City, no Texas, Estados Unidos, e isso levantou muitos questionamentos sobre fatos estranhos da vida da vítima, até chegar o momento em que a polícia acabou descobrindo, a verdade. O que aconteceu foi que um colega de escola dele matou o rapaz por um motivo fútil. Mas esse caso, assim, de todo modo, é muito intrigante, é bem chocante pelos fatos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Christopher Daigle era um estudante do ensino médio, conhecido por ser um menino alegre, extrovertido, popular entre os colegas e que sempre fazia as pessoas rirem. Ele também era alto, bonito, atraente, andava sempre bem arrumado, todo mundo andava com ele e muitas garotas queriam ter uma chance de sair com ele. Ele também tinha um jeito sedutor, era do tipo que só de dar um sorriso ele conseguia levar as pessoas na conversa sempre que queria pedir ou sugerir algo para alguém. Apaixonado por esportes, ele também tinha porte atlético, era jogador de beisebol muito talentoso em sua escola, tanto que a família chegava a ficar orgulhosa de ver o quanto ele era bom no esporte. Ele morava com a avó, que se chamava Wanda, com quem ele vivia desde os seus 3 anos de idade. Segundo relatos da família, parece que a avó tinha mais recursos do que a mãe de poder criá-lo. E além do mais, a avó sempre mimou muito o menino desde pequeno. Tudo que ele queria, a avó dava. Motocicleta, quadriciclo, triciclo. Tanto é que até um carro ela chegou a dar de presente para ele. E ele, por sua vez, amava muito a avó também. Ela era muito importante para ele. E mesmo que ele ficasse com raiva dela, ele não se separaria da avó por nada nesse mundo. Até que no dia 7 de novembro de 2002, que foi a data do seu desaparecimento, a avó de Chris tinha deixado ele na escola de carro. Só que a mulher, que conhecia seu neto muito bem, percebeu que naquele momento ele andava meio estranho, não estava se comportando normalmente. Ela perguntou para ele se estava tudo bem e ele respondeu que sim. E essa foi a última vez que ela viu seu neto com vida. Detalhe que a avó dele tinha comentado posteriormente para a família que naquele momento ele não andava muito afim de ir para a escola e que ele não estava feliz, só que normalmente ele não era assim. Até porque, como eu disse antes, ele costumava ser um menino alegre e sociável. Só que naquele mesmo dia, mais tarde, ele não voltou para casa para jantar à noite. No começo a família não deu muita importância, porque era de costume ele passar a noite com os amigos e só voltar para casa de manhã. Só que no dia seguinte, o Chris não voltou para casa e aí todo mundo começou a ficar preocupado. As ligações para o telefone do garoto não foram atendidas. Daí a família começou a entrar em contato com todos os seus amigos, colegas de escola, começando por uma menina chamada Brittany, que era uma das amigas dele com quem ele tinha mais intimidade na escola.
A Brittany disse que naquele dia o Chris foi para casa dela depois da escola, só que naquele momento ela não notou nada de estranho nele. Depois ele foi se encontrar com uma outra amiga em comum deles e logo em seguida ele foi se encontrar com outro amigo da escola chamado Richard Mendoza. Ele tinha uma picape, daí ele convidou o Chris para sair, né, dar uma volta. Então o Chris subiu na caçamba da picape do amigo e os dois saíram juntos. Aí eles foram parar em um shopping. À noite parece que eles pretendiam azarar as garotas no shopping. Só que aí a mãe do Richard ligou para ele pedindo que ele voltasse para casa. Então o Chris acabou ficando por lá e ele foi sair, né, se encontrar com essas garotas, só que ninguém sabia quem eram essas garotas. Essa foi a versão que o Richard Mendoza deu para a família do Chris, que eles tinham ido para o shopping e desde então ninguém nunca mais teve notícias dele. Conforme foram se passando os dias que ele sumiu, a família obviamente começou a ficar preocupada. Eles procuraram a polícia, fizeram registros de boletins de ocorrência, procuraram o menino por toda parte da cidade, riachos, lagos, e começaram a espalhar vários cartazes pela rua de pessoas desaparecidas. O fato ocorrido, né, desse mistério do desaparecimento fez com que a família e os amigos questionassem entre si o que levou o desaparecimento do Chris. Porque, como eu tinha falado antes, na última vez que ele foi visto, a avó notou que ele andava meio estranho, né? Daí eles começaram a se lembrar de certos fatos que aconteceram com esse menino algum tempo antes, que talvez pudesse ter levado ele à decisão de querer sumir do mundo. Um desses fatos é que, conforme eu falei no começo, ele era apaixonado por esportes, amava jogar beisebol na escola, ele era muito bom nisso, por sinal, tanto que ele sonhava em se tornar um jogador profissional, só que ocorreu um incidente que colocou seus sonhos por água abaixo. Foi quando chegou o momento em que ele estava treinando e alguém de repente acertou uma garrafa nele. Aí ele ficou puto e atirou a garrafa de volta, só que a garrafa acabou acertando no treinador e ele foi expulso do time. Isso foi muito devastador para ele ficou sem chão e a partir dali seus familiares e amigos notaram que ele começou a mudar. Tanto é que, quando chegou o momento em que ele desapareceu, algumas pessoas chegaram a pensar que isso talvez teria a ver com o fato dele ter sido expulso do time. Isso aconteceu 4 meses antes dele ter desaparecido. Naquela ocasião do incidente, ele ficou tão frustrado que ele chegou a falar para a família que queria fugir ou se mudar para bem longe. Afinal, o beisebol era a grande paixão da vida dele, que tinha sido tirada, tinha sido arrancada de repente, né? Aí com isso ele ficou muito mal e a partir dali ele começou a sair à noite com mais frequências. Às vezes ele até passava vários dias fora de casa, às vezes ele dava satisfação para a família, às vezes não dava. E como se tratava de um adolescente de 17 anos, ele não estava sabendo lidar com as frustrações, né? Outro fato ruim também que talvez pudesse ter influenciado no sumiço do garoto era com a família dele. A família dele não era assim muito bem estruturada, ele era filho de pais separados. Parece que os pais tinham se separado logo no momento em que ele nasceu, só que mesmo assim ele era muito próximo do pai, ele amava muito o pai dele. Só que o pai, ele era envolvido com crime e já tinha passado vários anos na cadeia. Pelo que eu vi em um documentário sobre esse caso, eu acredito que o pai era envolvido com tráfico de drogas. E quando ele saía da prisão, né, toda vez que o pai saía da prisão, ele ia se encontrar com o filho, falava que estava com muita saudade e prometia que seria um bom pai, que seria mais presente na vida dele. Enfim, ele enchia o filho de promessas vazias. Isso, de certa forma, afetou o Chris, que sonhava em ter uma família perfeita, com um pai e uma mãe. O garoto até fingia que não dava assim muita importância pela situação do pai, ele falava que era feliz do jeito que estava. Só que os seus familiares percebiam que, de certa forma, ele sofria muito com isso, porque, inclusive, algumas semanas antes do garoto desaparecer, a saída do pai da prisão já estava programada, só que o Chris não demonstrou ter muita vontade de ver o pai. Na verdade, ele já estava cansado daquela situação, do pai ficar iludindo ele com aquelas promessas. Isso levou a família a acreditar que talvez o garoto tivesse fugido para evitar ver o pai, entendeu? Porém, quando o pai foi solto, ele foi se mudar para outra cidade, no Texas.
Havia também boatos que o garoto tinha fugido com os amigos, ou que o amigo se mudou para outra cidade e ele foi junto, ou até mesmo que ele tinha conhecido alguém pela internet, só que essa possibilidade não foi comprovada. Entretanto, com o passar das semanas, conforme se deram as buscas e as investigações, ninguém conseguiu obter nenhuma pista do paradeiro dele, o que levou a família a chegar a uma triste conclusão, que era a única possibilidade que restava a ser investigada, que ele havia sido assassinado. Só que ninguém conseguia entender como ele pode ter sido assassinado, porque aparentemente ele não tinha inimigos, não que alguém soubesse que ele tinha. Algumas teorias foram investigadas. Uma teoria é que ele foi assassinado como uma forma de represália pelo pai ter tido uma dívida com o tráfico. Outra teoria é que o garoto estava metido com gangue e foi assassinado pelo líder, já que o Chris tinha um temperamento explosivo, falava o que pensava, era do tipo que não levava desaforo para casa. Só que ainda prevalecia a questão que ele andava deprimido pela situação que ocorreu quando ele foi expulso do time de beisebol. Aquilo para ele foi como se tivesse sido arrancada uma parte da identidade dele. Segundo a Brittany, amiga dele, tinha momentos que ele falava para ela que queria dormir para nunca mais acordar ou que queria sumir do mundo. Ele até chegou a falar que pensava em cometer suicídio, ou seja, ele era do tipo que se autoflagelava. Os policiais fizeram tudo o que podiam para investigar o caso, distribuíram panfletos, fizeram registros dentários do Chris e conversaram com a família e com os colegas de escola dele. Entretanto, conforme foram se passando os meses, os investigadores, apesar de todo o trabalho que eles fizeram, não conseguiram obter nenhuma pista conclusiva sobre o que realmente tinha acontecido com ele. Então, no final das contas, o caso ficou arquivado. A família, com certeza, ficou muito afetada pela situação, principalmente a mãe e a avó do garoto, mas mesmo assim elas não mediram esforços para descobrir o que realmente aconteceu com ele. Até que cerca de um ano após o desaparecimento do Christopher Daigle, a Tracy, que era a mãe dele, decidiu consultar uma vidente para tentar descobrir o que aconteceu com ele. Na verdade, ela não acreditava muito em médiuns, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa para descobrir uma pista para resolver o caso do desaparecimento do filho. A vidente que ela foi consultar disse uma coisa interessante, que ele esteve com 3 amigos no dia do desaparecimento, que eles viajaram de carro por uma longa estrada de terra, até que eles foram parar em um lugar e houve uma briga e o Chris foi baleado na cabeça. A vidente desenhou até um mapa da área onde o corpo do garoto poderia estar localizado. Era um campo perto de uma cerca, árvore e um pouco de água. Então a família foi vasculhar essa área e de fato eles encontraram algumas ossadas. Então, pela primeira vez, depois de algum tempo, eles ficaram cheios de esperanças que aquilo iria resolver o caso. Só que, quando a polícia foi acionada, os investigadores foram verificar esses ossos e eles descobriram que aquilo eram, na verdade, ossos de animais. Aquilo para a família foi muito frustrante e eles continuaram no beco sem saída para resolver o caso. Até que no ano de 2007, a Tracy decidiu fazer uma coisa meio inusitada. Ela abriu sua casa para acolher adolescentes que estavam passando por dificuldades. E foi quando entrou um garoto de 13 anos chamado Josh Fresh. Ele vinha de um programa social e ficou lá na casa da mãe do Chris por cerca de uma semana. Até que um dia ele se deparou com uma fotografia do Chris e na hora ele teve uma atitude estranha. Ele ficou meio acuado, assustado de um jeito que deu a entender que ele conhecia o Chris ou que até mesmo sabia algo sobre ele, só que ele não queria dar explicações para a família. Então ele fugiu de lá e partiu para nunca mais voltar. A família nunca mais viu esse menino. Algum tempo depois disso, a Tracy conseguiu um emprego em um bar da cidade, perto da casa dela, que era muito frequentado por jovens, inclusive por colegas de classe do Chris. E lá ela tentou interagir com os clientes, fazer amizades, conversar com os frequentadores do bar na tentativa, de obter alguma informação sobre o caso do filho. A Tracy sempre perguntava aos clientes se eles conheciam o filho dela, até que apareceu uma garota que disse que conhecia e que tinha informações sobre o caso dele. Então a Tracy deu à menina o número do telefone dos detetives que trabalhavam no caso.
Então a garota disse para a polícia que o Rick Mendonça, que era o rapaz que tinha uma picape que chamou o Chris para sair com ele no dia do desaparecimento, ela deu a versão para a polícia que 2 meses depois do desaparecimento do Chris, o Rick confessou a ela que matou o Chris e mostrou para ela até o local, né, onde estaria o corpo da vítima. Então ela levou a polícia até um local que era um campo do condado do Fort Bend, no Texas, só que a polícia chegou lá e não achou nada ali. E o caso, mais uma vez, ficou arquivado. Até que no ano de 2010, quando já tinham se passado 8 anos do desaparecimento do Christopher Daigle, entrou um novo detetive que se mostrou disposto a investigar os casos arquivados. Ele resolveu dar uma olhada naquele campo em Fort Bend. A polícia foi até o local com cães farejadores para fazer uma varredura por lá. Eles até cavaram a área, só que mais uma vez nada foi encontrado. Embora essa tenha sido uma tentativa frustrante, o detetive não desistiu do caso, porque de uma certa forma ele sentia que havia muitas pistas que não tinham sido investigadas, principalmente em se tratando do Richard Mendonça, que falou, né, para aquela garota que havia cometido o crime, que matou o amigo. E quando ele falou aquilo, ele estava se gabando, sabe? Como se a vítima fosse um nada. E os policiais novamente interrogaram os amigos do Chris até que eles conseguiram localizar um rapaz que já estava com 20 anos naquela época e que, por ironia do destino, era o mesmo garoto que esteve na casa da mãe do Christopher Daigle na época em que ela acolheu adolescentes na casa dela. Lembra que eu tinha falado antes que teve um menino que assim que viu a fotografia do Chris fugiu logo de casa? Então, a polícia conseguiu localizar o Josh Fresh, onde ele estava trabalhando, e foi só então que finalmente veio à tona a verdade do que aconteceu com o Chris. O Josh, inclusive, ficou muito perturbado e agitado quando foi interrogado pela polícia sobre o caso do Chris. E isso, obviamente, levantou suspeitas para a polícia. Ele até perguntou para o detetive na hora se ia ficar encrencado se falasse alguma coisa. Aí o detetive respondeu: depende, foi você que matou o Chris? O garoto respondeu que não. Então o detetive falou: então você não vai ficar encrencado nessa. Então Josh resolveu contar para a polícia que esteve com o Chris, que foi a vítima, com o Richard Mendonça, que inclusive já era apontado como o principal suspeito do crime, e com mais um outro jovem que se chamava David Garcia, no dia 7 de novembro de 2002, que foi a data do desaparecimento da vítima. O Richard, na verdade, era um dos amigos do Chris da escola e os dois até que se davam bem. Só que eles eram bem diferentes um do outro, na verdade. Eles jogavam beisebol juntos, só que o Rick, ele não era assim tão talentoso quanto o amigo, nem era tão atraente quanto o amigo. O Chris, na verdade, além dele ser bonito, né, ele era extrovertido, sociável, brincalhão, estava sempre rindo, tinha muitos amigos, era popular na escola. Já o Rick, ele era mais na dele. Na verdade, ele era um cara que vivia na sombra do amigo, que tinha mais brilho, né, vamos dizer assim. O Chris era um garoto popular na escola, já o Rick ele não tinha essa atenção toda, ele também não era bonito, na verdade ele era gordinho, cheio de espinhas, e a única coisa que ele tinha de especial na época era uma namorada que era bonitinha, digamos assim. O Josh deu a versão para a polícia que momentos antes da vítima desaparecer, teve um dia que o Rick viu o Chris conversando com a namorada dele, só que o Chris conversava com a namorada do amigo, parecendo que estava flertando com ela, e o amigo não gostou. Na verdade, o Chris ele costumava flertar com várias meninas, então para os demais amigos não havia nada demais na conversa dele com a namorada, né, do Rick. Mas acontece que o Rick era meio possessivo com a namorada dele também. Parece que ele não permitia ou não gostava que ela ficasse conversando com outros garotos. E como ele ficava muito na sombra do Chris, isso leva a crer também que a situação ia muito mais além de uma disputa boba de garotas. O Rick pode ter matado o Chris por inveja, até que no dia 7 de novembro de 2002 foi quando o Rick decidiu definitivamente que ia se vingar do Chris.
Segundo a versão do Josh, o Rick deu uma passadinha na casa do Chris e chamou ele para sair. O Rick falou que ia pegar alguns cogumelos e chamou um amigo para ir junto. Daí o Chris subiu na caçamba da picape do Rick e eles foram. Na verdade, foram 4 garotos nesse evento: Richard Mendoza, Christopher Deglo, Josh Fretes e David Garcia. Beleza. Então Richard dirigiu a picape por uma estrada de terra até que ele estacionou em um descampado e saiu todo mundo para caçar cogumelos. Os demais garotos foram na frente e o Richard ficou para trás, só que ele estava segurando uma espingarda que ele tinha no carro. Até que, quando chegou o momento em que o Chris estava agachado para pegar cogumelos, o Richard deu alguns passos, se aproximando dele, e quando ele ficou bem atrás do Chris, ele apontou a espingarda para a nuca dele e efetuou um disparo. O Josh viu tudo na hora e ficou muito chocado com a cena. Ele viu os olhos do Chris revirando para cima e muito sangue jorrando do corpo dele. Foi uma situação perturbadora e não é para menos, né? E o que é mais impressionante é que esses detalhes dos fatos eram bem parecidos com a versão daquela vidente que a mãe da vítima tinha consultado 8 anos atrás. A polícia também interrogou o David Garcia, que também estava lá na hora do crime, e era só ele confirmar o que o Josh havia dito. Só que o David também ficou muito nervoso na hora, mas ele confirmou. O que aconteceu, na verdade, é que o Richard premeditou esse crime, matou um amigo e forçou os outros 2 colegas a ficarem calados, senão eles iam morrer também. Por isso, eles tiveram tanto medo de contar a verdade para a família da vítima ou para a polícia. No final do interrogatório, o David Garcia explicou para a polícia o caminho que o Rick fez até o bosque próximo ao descampado, que foi o local do crime. Esse bosque ficava a quase 500 metros do local onde aquela garota havia levado a polícia 2 anos antes. E foi lá que o Rick forçou os outros 2 garotos a ocultar o cadáver do Chris. Então a polícia foi até esse bosque e um dos agentes parou em um local de mata. Então finalmente eles encontraram as ossadas do corpo do Christopher Deglo. O teste de DNA comprovou que o corpo era realmente dele, só que eles não haviam encontrado todos os ossos, só algumas partes do esqueleto. A polícia acreditou na época que os animais haviam espalhado o restante das ossadas pelo local. Até que em agosto de 2011 a família recebeu a notícia que o corpo dele finalmente foi encontrado e para eles foi um grande alento, né? Porque finalmente eles puderam fazer a justiça pela vítima, o assassino foi preso na ocasião e quando a família ficou sabendo que foi o Rick o autor do crime, eles ficaram perplexos. A mãe do Chris disse, inclusive, em um documentário que conhecia os pais do Rick havia muito tempo e que ela era até amiga deles. O Richard, né, conforme eu falei antes também, ele chegou a ser interrogado pela polícia também na época do desaparecimento. Só que ele, né, para se safar, não disse a verdade, né, que foi ele que cometeu o crime. Em fevereiro de 2013, o Rick foi julgado e o mais engraçado é que ele entrou na sala do tribunal com um sorriso de deboche no rosto. Ele até piscou o olho para a irmã do Chris e ficou jogando beijos para a família da vítima, né? Como quem diz, já se passou tanto tempo esse crime que eu vou sair dessa tranquilo. Ou seja, uma atitude de extrema frieza da parte dele. Após um julgamento de 2 semanas, o Rick foi considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado a 50 anos de prisão e só terá direito à liberdade condicional no ano de 2037. Ele também foi condenado a pagar uma multa de $10.000. Já o Josh Fresh e o David Garcia, que estavam presentes no local do crime, nunca receberam acusação. No caso deles, eu até achei justo, né? Porque eles foram forçados a atuar como cúmplices sob a ameaça, né, do assassino. E o último detalhe interessante para terminar de narrar esse caso é que momentos antes do assassino ser condenado, a família da vítima foi até aquele descampado onde foram encontradas partes das ossadas do corpo do Chris. Aí parece que foram lá a tia, a mãe e a irmã, né, para fazer uma espécie de velório pelo ente querido, que no caso era a vítima.
Aí, de repente, sabe o que aconteceu? Elas se depararam com o restante das ossadas dele que não haviam sido encontrados pela polícia. Porque como lá passava muitos carros, picapes, isso acelerou a erosão da terra, o que facilitou que as ossadas ficassem mais expostas. Daí elas começaram a cavar a terra e quanto mais elas cavavam, mais ossos elas encontravam, né, do Chris. Impressionante isso, né, gente? Já a avó dele, com quem a vítima tinha tanto amor e consideração, acabou falecendo depois do julgamento do assassino. E foi bom, né? Porque finalmente ela encontrou a paz, que o caso do neto foi resolvido, finalmente. E para a família foi o alento que a justiça foi feita. Então, gente, esse é um caso que quando eu fui pesquisar mais a fundo para trazer esse vídeo, eu fiquei muito impressionada, até chocada, né, por certos detalhes do fato. Eu já sabia disso há algum tempo, né, que eu tinha assistido o vídeo em um site. Eu achei interessante porque foi justamente, né, um caso que teve solução, entendeu? Mesmo já tendo se passado tanto tempo, levou quase 10 anos, né, para isso ser solucionado, mas a justiça, ela foi feita, entendeu? Foi feita a justiça pela família. E no caso da vítima, a vítima tinha um histórico, né, de vida conturbado pela situação do pai, por ele amar esportes e ter sido expulso, né, do time de beisebol. Só que, na verdade, o que aconteceu com ele é que ele foi assassinado por um amigo que era recalcado, entendeu? Que tinha a inveja dele, sabe? Aí essa foi a forma que o assassino viu de apagar o brilho, né, que o garoto tinha. Infelizmente, uma situação muito triste, muito trágica, mas eu espero que vocês tenham gostado do caso que eu trouxe hoje. E se vocês quiserem me sugerir qualquer coisa, deixa nos comentários. O canal tá aberto também para qualquer troca de informações. Então, gente, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!